Graças a Paz, abençoados. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Aquele que criou os céus, a terra e tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra. A Ele, ao Criador, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder e toda exaltação. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Glória a Deus, amém? Bem-vindo a todos, a você, o mais novo, a mais nova inscrita no canal Metanoia da Graça. Bem-vindo, bem-vinda. Sinta-se à vontade para perguntar, compartilhar os vídeos, comentar, né? Não acreditar, dizer, irmão, eu não acredito nisso, eu discordar, tudo faz parte dentro do campo da teologia, escatologia. Você entende de uma forma, entendeu, né? Como eu, aprendeu nas escolinhas dominicais, sabatinais e Salão do Reino, que a escatologia é futurista, de que Jesus ainda vai voltar, de que ainda vai passar, a igreja ainda vai passar pelo princípio de dores, grande tribulação, né? Que Jesus vai voltar, ainda haverá uma consumação, de que o reino ainda virá. Eu respeito esse teu ponto, eu já fui assim, eu aprendi crescendo assim nas escolinhas e ensinei também nas escolinhas dominicais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um entendimento, um novo entendimento. Aí você diz, mas isso é uma heresia, isso é coisa de demônio, essa coisa da carne. Respeito o seu ponto de vista e seu pensamento. Discorda, quer discordar de mim? Discorda dentro das escrituras, amém? Aí a gente vai afinando, né? E vamos ver o que está certo. Se é a escatologia do futuro, dos pastores, porque querem que sejam do futuro, ou as escrituras que provam, afirmam categoricamente de que tudo está consumado. A escatologia, ela é sim consumada, Jesus já voltou e não tem nada do Apocalipse depois de 70 para acontecer, segundo o próprio livro do Apocalipse. Amém? Glória a Deus. É interessante. Eu sempre deixo, né, quando eu estou falando do livro do Apocalipse, eu sempre deixei aí, você pode prestar atenção, logo no início, né, da minha palavra, é que eu pergunto aonde, se você pode provar, você que está me assistindo pela primeira vez, você tem como provar dentro do livro do Apocalipse um versículo, um texto, uma passagem dizendo que Jesus iria demorar? Se provar, deixa aqui um versículo no livro do Apocalipse. Já tentaram me provar, mas lá em Gênesis, Gênesis não dá, meu irmão. Eu estou falando do livro do Apocalipse, né? E mesmo assim, um texto totalmente distorcido do seu contexto. Não tem como não tem como me convencer, né? Dessa minha visão preterista. Bom, atenção aqui agora nesse texto aqui. Ele diz... Esse versículo, para iniciar, esse versículo aí do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vamos ler? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. De início, eu quero dizer a você que é futurista, que esse texto aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, não corrobora em nada para a escatologia do futuro. Esse texto aqui, não. Pelo contrário, esse texto, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele corrobora e muito para a escatologia consumada, dizendo que tudo já aconteceu. E eu vou provar para você. Então, usar esse texto para ter apoio, para ter base e dizer, olha, Jesus vai voltar, a grande tribulação, Jesus está às portas, isto é enganar, isto é mentir, isto é não ser
honesto, justo, certo? É a pessoa ser desonesta com o texto. Beleza? Então, esse texto pode descartar. Você que quer usar esse texto, que usa esse texto para querer provar que Jesus vai voltar, você está totalmente equivocada e muito longe da verdade. Agora, vamos observar. Eu já falei nos vídeos passados, né? Esse que vem, falei sobre nuvens, o que significa essa palavra nuvem, e eu disse, se você literalizar esse texto, é aí que o negócio vai ser mais difícil de você provar que Jesus ainda vai voltar, né? Esse texto prova que Jesus já voltou. Vamos lá. Então, falei sobre nuvens, falei sobre todo olho verá, né? Se formos literalizar esse texto aqui, todo olho, até mesmo aqueles que ultrapassaram, todas as tribos, essas tribos aqui é referente ao povo de Israel, ao número total dos filhos de Israel, né? A nação de Israel, a raça de Israel, e não toda a humanidade. Todas as tribos aqui, neste contexto, é referente à raça, ao povo de Israel. Então, da terra de Israel, se lamentarão, lamentar aqui, lamentarão, atenção aqui, é uma pessoa, né, um amigo comentou aqui, disse, irmão Van, o verbo não é lamentarão no passado, lamentaram, lamentaram. Lamentaram aqui, João escreveu porque João estava antes de 70. A grande tribulação foi em 70, a volta de Jesus foi em 70, a queda do templo de Jerusalém e o fogo, né, que abrasou, né, toda ali a estrutura do templo e em boa parte da cidade de Jerusalém, aonde morreram mais de 1.200.000 pessoas. Tudo isso aconteceu no ano 70. Por isso que João escreve ali, lamentarão no futuro próximo, certo? Ou seja, no futuro próximo de 70. Eles estavam dias, né, semanas, ou poucos, no mês, eu acredito, né, ou semanas, vamos dizer assim, antes do ano 70, quando João escreveu o Apocalipse. Por isso que o verbo está no futuro, mas no futuro próximo. Agora, um futuro para 2.000 anos é aberração, né? Isto é uma enganação, beleza? Isto é uma tremenda de um arabalismo, né? De você ludibriar, né, aqueles que estão lhe ouvindo, lhe assistindo, certo? Então, aqui agora, esse texto seria o seguinte, eis que ele veio numa tradução honesta, numa tradução fiel, né, aos dias de hoje. Eis que Jesus veio com as nuvens e todo olho o viu, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentou, porque se referindo a Israel, ao povo de Israel, e toda a nação de Israel se lamentou. Sobre eles, sim, amém. Beleza? Agora, atenção aqui agora. Vamos lá. Todo olho verá até quantos ultrapassaram. Nesta linguagem aqui, né, nesse contexto, nesse texto, nesta passagem aqui, né, que ele diz, todo olho verá até os mesmos que ultrapassaram. É uma linguagem que não corrobora muito, né, para o entendimento, porque se você não estudar, não for no dicionário da língua portuguesa, saber o que é traspassaram, né, e se você não for para o grego, aí pior ainda, porque você não tem como entender, né, até mesmo os que ultrapassaram. Então, eis que vem com as nuvens, todo olho, vamos dizer que isso aqui é literal, todo olho o verá. Verá, aqui está se apontando para 70, isso aqui foi antes de 70, essa escrita, por isso que todo olho verá, e viu. Até mesmo, vírgula, aí ele completa, até mesmo, ou seja, é um segmento, né, de que mais pessoas também viram, né, Jesus voltar no ano 70, né, e também aqui houve uma
a grande tribulação no ano 70 e em seguida a volta do Filho do Homem. Isso aqui foi o juízo de Deus sobre Israel no ano 70. Bom, todo olho verá até quantos ultrapassaram. Vamos ver, para melhorar, para você entender que esse texto corrobora, esse texto ele dá base, ele dá visão para a escatologia consumada. Vamos ver, algumas versões vai nos ajudar, vai nos trazer um melhor entendimento, né? Na Corrigida Fiel, essa daqui diz, até os mesmos que o traspassaram. Quem são esses? O que isso significa? Que todo olho verá e até mesmo até os mesmos que ultrapassaram. Até difícil de falar, né? Ultrapassaram, né? Então, fica um pouco assim, embaçado. Mas vamos ver Almeida revisada. Diz, até mesmo aqueles que o traspassaram. Até mesmo, ele já acrescenta aqui, ó. Aqueles, ou seja, todo olho e também aqueles que ultrapassaram. Na Bíblia Católica, na versão Bíblia Católica, diz, até mesmo aqueles que ultrapassaram todo olho e também aqueles que ultrapassaram. Na nova linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, diz, até mesmo os que o atravessaram com aliança. Já está um melhor, já clareou um pouco, ou seja, todo olho o verá, todo olho o viu e também aqueles que atravessaram, aqueles que o atravessaram com a lança, beleza? Ó, já apareceu aqui a palavra lança aqui, ó, traspassaram com a lança, ou seja, todo olho e também aqueles que perfuraram Jesus com a lança. Esses que perfuraram Jesus também está na lista daqueles que iriam ver Jesus. Aí você já captou a mensagem, digo, oxente, irmão Van, como é que pode? Se Jesus não voltou ainda, e essas pessoas? Todo mundo, beleza, os que estão vivos, mas esses camaradas aqui também teriam que estar vivos. Por quê? Porque ele faz parte do todo, certo? Eles não são um grupo de pessoas que iriam morrer e ressuscitar. A Bíblia não fala isso em nenhum lugar, né? Que iriam ressuscitar esse pessoal aqui que traspassaram, né? E também, irmão, tem tanta da enrolada dentro da teologia e da escatologia do futuro para não aceitar esta visão, esta verdade de que todo olho verá e também aqueles que perfuraram Jesus. Você sabia disso? Bom, na versão das Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo, interessante a tradução deles. Olha como é que eles traduziram. Todo olho verá, incluindo aqueles que o traspassaram. Ó, incluindo. Interessante que eles leem isso aqui, mas eles acrescentam, né? Eles conseguem mudar o objetivo, o texto, o contexto, né? Na interpretação. Eles leem do jeito que está aqui, ó. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, incluindo aqueles que o perfuraram, né? Incluindo aqueles que o ultrapassaram. Mas você já viu numa versão que é perfuraram com uma lança. Ou seja, então eles leem isso aqui do jeito que está aqui, mas na interpretação, esses daqui, aqueles que perfuraram, não são esses. Não são esses que eu vou mostrar, revelar para você, certo? Eles não fazem parte, né, desses que viram Jesus na sua volta no ano 70. Na versão AM, olha só a versão AM como é que está. Todo olho o verá, do jeito que está ali. Aí ele diz, os que zombaram e mataram irão vê-lo. Irmão, olha que tradução abençoada. Todo olho, mas também irão vê-lo
aqueles que o mataram, né, e zombaram de Jesus. Aqueles que zombaram de Jesus, quem foram esses? Quem matou Jesus, na verdade, com uma lança? Irão vê-lo. Como irão vê-lo? Né? Se isso aqui, os que mataram Jesus foi no ano 33 do primeiro século. Já estamos no ano 2025. Opa! Alguma coisa está errada, alguma coisa não bate. Ou eles estão vivos, ou a escatologia do futuro é uma grande barca furada. Vamos lá, vamos para mais aqui. Então, olha só algumas versões, essa aqui. Vamos aqui na versão Almeida do século 21. Olha o que é que diz, Almeida século 21. E da parte de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 7, né? Vamos lá. Ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, né? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Vamos lá. Ou seja, esse grupo de pessoas aqui que traspassou Jesus com uma lança, Bíblia Viva diz assim, ó. Ele nos versículo 7, abençoado. Versículo 7, que diz: vejam, ele vem chegando com as nuvens, e todo olho verá, incluindo aqueles que o traspassaram. Tá vendo? Incluindo, ou seja, ele inclui que esse que perfuraram Jesus com uma lança, né, que também iriam ver Jesus voltar. A Bíblia aqui também, né, a Bíblia, mais uma aqui para a gente, na versão transformadora. O que é que diz? Versículo 7, versão transformadora. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Agora, preste atenção, eu vou mostrar duas versões para vocês, vou dar duas versões para você, e eu acredito que vai melhorar o teu entendimento, você vai dizer, realmente, Jesus voltou, alguma coisa está errada. Essa escatologia do futuro, dizer que Jesus ainda vai voltar, não está batendo não. Usar esse versículo aqui para dizer que dá base para a escatologia do futuro, não vai não. É forçar demais, é você negar dentro das escrituras. Você vai dizer aquilo que o texto não está dizendo. Por exemplo, olha só essa versão aqui que eu vou mostrar para você. King James atualizada. Eu tenho ela aqui. Preste atenção com a King James atualizada. Olha só. Versículo 7, na King James atualizada. Eis que ele vem com as nuvens. Isso aqui é antes de 70. Não esqueça isso. Você está lendo um texto do pretérito. Isso aqui João escreveu antes da vinda de Jesus no ano 70, antes da grande tribulação, antes da queda do templo. Capítulo 11 do Apocalipse. Ele diz, eis que ele veio com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que ele vem, né? Eu estou usando aqui do jeito que estou usando a escrita, eu estou lendo do jeito que está escrito. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, vírgula. Tem mais gente que vai ver. Quem? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são esses daqui? Quem são esses que ele diz? Até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são esses? Vamos ver aqui essa outra versão. King James agora. Vamos para outra versão. King James fiel. Olha só. Versículo de número 7. King James fiel, 1611. Olha essa versão aqui. Eis que ele vem com as nuvens. Beleza. Todo olho há de vê-lo, vírgula. E, não complemento, está dentro da frase, está dentro do contexto. E também, quem vai ver Jesus? Aqueles que o perfuraram. Top essa versão aqui. Primeira, bem idênticazinha, né? No grego koiné, na língua original grega, que ela foi escrito Apocalipse. Se você ver, vai estar lá. Agora, tem mais. Ou seja, que todo olho viu Jesus, viu. Quem mais viu Jesus voltar? Segundo o contexto, segundo o versículo, aqueles que o perfuraram. Beleza? A pergunta é,
Quem são aqueles que o perfuraram? Quem são? Quem são esses? Quem são essas pessoas aqui? Vamos lá. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Agora, aqui, ó, perfuraram ou traspassaram na sua versão. Traspassaram. João usou um verbo grego, né, enketel, que é um verbo grego para ferir, aqueles que feriram Jesus, traspassar, aqueles que traspassaram Jesus, perfurar, aqueles que perfuraram Jesus profundamente, né, com um instrumento pontudo, né? Aí eu pergunto, quem perfurou Jesus? Está aqui o texto aí, ó. Perfurar, de acordo com o grego, certo? Todos olhos, esse que vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também, nossa, a tradução tá top das galáxias, ela traz melhor entendimento, né? Ou seja, todo olho, e também viu Jesus, ou iriam ver Jesus no ano 70, né? Aqueles que o perfuraram. Quem são esses? É aqui, meu irmão, que você vai perceber, né, o engano, o erro, né, a distorção dos teólogos, dos futuristas, né, para ludibriar, né, embaralhar esses versículos aqui e fazer uma interpretação particular para poder ajustar, né, para querer dizer, né, que Jesus ainda vai voltar. Aonde o texto não diz isso. O texto diz se Jesus ainda vai voltar, né, aonde estão aqueles que perfuraram o corpo de Jesus. Calma, futurista, calma aqui agora. Então, traspassaram, né, perfurar profundamente com um instrumento, com tudo. E quem perfurou Jesus? Quem foram eles? Aqueles que perfuraram o corpo de Jesus, esses também iriam vê-lo, né, com seus próprios olhos, sim ou não? Se todo olho vai ver, se é olho literal, globo ocular que está na nossa cara, na nossa face, esse que você está me vendo, e eu estou vendo aqui a tela, né, do meu celular, você que está me vendo, está assistindo agora com seus olhos, então esse todo olho, né? Oftalmos no grego, para olho mesmo que tem pálpebras e tudo mais, tem um globo ocular. Então, se esses olhos vão ver, e também quem tinha olho na época, né? Aqueles que perfuraram Jesus, eles também iriam ver Jesus. Aí, meu irmão, é onde está, aonde complica a escatologia do futuro. Então, esse texto não corrobora em nada para a escatologia do futuro. Aqui agora, então veja o texto do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que é esse texto aqui, até aqueles que perfuraram. Quem foram esses, meu irmão, que perfuraram e viram a volta de Jesus? Olha o que é que diz Zacarias, Vamos ver aqui. Zacarias, tem uma profecia de Zacarias, capítulo 12, versículo de número 10, né? Versículo 10, 12, 10, que diz: Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Então aqui, ó, e derramarei sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem traspassaram, né? Aí quando quem que traspassou Jesus? Quem iria olhar para Jesus? Quem foram esses que enfiaram uma lança no corpo de Jesus e saiu água e sangue? Quem foram esses que iriam ver a volta de Jesus? Segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Agora, vamos ver. Deixa eu voltar para Apocalipse, capítulo 1, versículo de número
7. Lembre que Zacarias não tinha uma visão perfeita, ainda tinha aquela coisa, né, obscura, né, a água ainda estava, que a gente chama de baldeada, escura, não era uma água limpa, ou seja, não era uma visão limpa na graça. Aí chega a graça, aí João diz aqui, ó, eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, e também aqueles que o perfuraram. Agora vamos ver quem perfurou Jesus? Ou seja, quem perfurou o corpo de Jesus também estava na lista que iria ver, ou iriam ver a volta de Jesus, ou a segunda volta de Jesus. Vamos para João, né? O livro histórico de João, capítulo 19, né? Um pouquinho de paciência que eu vou mostrar para você, certo? João, capítulo 19, e o versículo de número... Bom, vamos deixar aqui. Eu vou fazer a segunda parte. Você já viu, certo? Para não ficar muito extenso, beleza? Não ficar muito grande aqui o vídeo. Eu vou trazer para você no próximo vídeo que quem perfurou Jesus, segundo João, presta atenção, segundo João do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que ele vem com as nuvens, todo olho verá, certo? E também aqueles que o perfuraram. Se esse texto você lança para o futuro, daqui a 100 anos, 50 anos, 500 anos, 1000 anos, 10 mil anos, também você tem que aceitar que aqueles que o perfuraram também irão ver a volta de Jesus. Sim ou não? Sim. Vamos ser fiel, pelo menos com o texto. Vamos ter coragem de afirmar o que o texto diz. Vamos ser justos, certo? Com o texto. Se todos iriam ver, todos aqui também fala dessas pessoas, daqueles que o perfuraram. Ou seja, quem perfurou Jesus também tem que ver Jesus voltar, porque João disse. João mentiu? O anjo que transmitiu a João mentiu? Jesus que mandou o anjo revelar a João também se enganou? Jesus se enganou aqui na revelação? Não. O texto é este aqui. É um texto como você quer. Se é literal, beleza. Se você quer espiritual, vai dar no mesmo. Esse texto não corrobora em nada com a escatologia do futuro. Pelo contrário, ele desmancha, né? Ele esmiuça essa escatologia do futuro e ele dá margem, ele dá brecha, ele traz luz para a escatologia consumada. Por quê? Porque esses homens que perfuraram Jesus, eles têm que estar vivos. Eles têm que estar vivos para poder ver a segunda volta de Jesus. Próximo vídeo, vou mostrar para você até aqueles que perfuraram. Quem foram esses que perfuraram Jesus, né? E viram a volta de Jesus. Esses que perfuraram, eles viram a volta de Jesus. Quem foram esses? Vou trazer os textos, certo? E mostrar que a escatologia, ela é sim consumada. Deus te abençoe grandemente. Paz do Cristo eterno. Medita aqui. Você quer comentar? Medita. Não, mas aí você vai dizer assim, não, mas aqueles que perfuraram Jesus, eles ainda vão ressuscitar para ver. O texto não diz isso. Já para a gente eliminar isso. Outra, não, mas esses que vão ver é o povo que vai esperar a segunda volta de Jesus. Foi o povo que perfurou. O texto também não diz isso. Não, mas esses são aquela raça de pessoas, né, que fizeram maldade com Jesus. O texto também não diz isso. Comenta aqui em cima. Deus te abençoe grandemente. Escatologia totalmente consumada.